Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um momento devocional para cultuarmos a Deus de alguma forma juntos. Espero que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e o seu lar nesta manhã. Nós vamos, nesse momento, orar e falar com Deus, pedindo para que o nosso tempo seja para a glória dEle e para a nossa alegria. Vamos falar com Deus? Convido você à oração nesse momento. Bondoso Deus, Deus de amor, nós te entregamos esse momento. Entregamos nossos lares, nossa família, nossos corações. Obrigado por estar nos mantendo debaixo da Tua providência. Te pedimos por esse momento agora, que a nossa devoção seja encorajada e os nossos louvores cheguem a Ti. E também te pedimos, ó Deus, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento participar de um programa para as crianças. Então, é momento de ajuntá-las na frente da TV ou de onde elas estiverem podendo acessar, para poderem cantar os próximos louvores e também ouvirem a palavra de Deus, especialmente para elas. Que Deus abençoe os nossos filhos e filhas nesse momento. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Céu e inferno é o guiar, são dois caminhos pra você escolher. Hoje Cristo te estende a mão pra te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? Pra onde você vai? Pra onde você? 1, 2, 3, vai! Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender mais uma história que a Bíblia nos conta. Quem aí já foi em um casamento? Eu já fui e eu acho muito legal. Ó, tá todo mundo feliz, com roupas bonitas, a decoração tá bonita, cheia de flores, tem comida gostosa também. Jesus, a Bíblia conta que certa vez ele também estava em um casamento. E junto com ele estava Maria, sua mãe. E Maria estava muito feliz de estar lá, porque estavam todos alegres e contentes com o casamento. Mas Maria percebeu uma coisa: a bebida da festa tinha acabado, o vinho tinha acabado. E Maria ficou preocupada. Ela falou: nossa, se as pessoas perceberem que o vinho acabou, elas vão embora e a festa vai acabar. Maria não queria isso. Maria queria continuar feliz com seus amigos. E ela pensou:
tem uma pessoa que pode me ajudar. Então ela foi e falou com Jesus. Falou: Jesus, o vinho da festa acabou. O que a gente pode fazer? Você pode nos ajudar? Então Jesus falou para os seus discípulos. Falou para eles pegarem os jarros que estavam na festa e encherem de água. Então os discípulos encheram todos os jarros de água. Então Jesus falou: levem esse jarro de água e sirvam para o organizador da festa. E os discípulos ficaram sem entender, mas eles levaram. Então, quando os discípulos levaram a água para o organizador, e o organizador da festa bebeu daquele líquido, olha o que aconteceu. A água se transformou em vinho. Quem diria que uma coisa dessa poderia acontecer? Jesus fez um milagre. Ele transformou a água em vinho. E quando aquele homem bebeu, ele falou: nossa, mas que vinho gostoso! Quem que trouxe esse vinho? Então a festa continuou e todos ficaram muito felizes. Vocês sabiam que esse foi o primeiro milagre de Jesus? E Jesus, quando ajudou aquelas pessoas da festa, quando Jesus fez esse milagre, os discípulos que estavam com ele ficaram impressionados. Pensaram: esse é um homem bom e esse é o homem que eu quero seguir. Olha que incrível, não é? Jesus mostrou que ele era o Salvador prometido e aqueles homens creram nisso. Quando a gente serve e ajuda as outras pessoas, essas outras pessoas veem Jesus em nós. Então, uma forma de servirmos a Deus, a Jesus, é ajudando os outros, como Jesus fazia. Agora eu vou passar uma tarefa para vocês. A tarefa é para vocês fazerem um desenho de Jesus transformando a água em vinho. Você pode usar glitter, lápis de cor, tinta. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito criativos. Vocês podem fazer um teatrinho também, se quiserem, e gravar um vídeo e mandar para o grupo do WhatsApp da igreja, para todo mundo ver, vai ser bem legal. Agora, nós vamos decorar um versículo novo. Esse versículo é um pouco maior. É João 3,16 que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso Salvador e Ele nos ama e pode fazer coisas muito incríveis para a gente. Agora vamos orar comigo para terminarmos a nossa tarefinha do dia. Vamos lá? Vamos orar comigo? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor me ama. Muito obrigada porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Obrigada porque Jesus é capaz de fazer milagres para nos ajudar. Em nome de Jesus, amém. Os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos
mandamentos e os guardar. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Olá, meus irmãos, que alegria e que prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo para poder estudar um pouquinho as Escrituras. Na verdade, o que a gente faz domingo de manhã na igreja? Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por crermos que o Senhor é soberano, que o Senhor é providencial, e sabemos que tudo que está acontecendo está no controle das tuas mãos. Nos ajude a confiar no Deus que tu és, no Deus que tu revelastes nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu preparei um estudo aqui que eu resolvi dar o título de Aproveitando ao Máximo o Estudo das Escrituras. E eu gostaria que você, se você puder aí na sua casa, pegasse um pedaço de papel, pegasse uma caneta. A gente vai transmitir algumas verdades aqui importantes para você, e você anotasse os pontos principais, alguma referência bíblica que você achasse que seria importante, ok? Bom, para esse estudo eu elegi 2 livros que são fáceis de leitura. Eles estão disponíveis para compra, para Kindle ou compra física, e os 2 são Como Estudar a Bíblia, do John MacArthur, e Como Ler as Escrituras, do Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, aquele grande pregador do século XIX, também chamado como Príncipe dos Pregadores, né? Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, a primeira parte diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas foram para mim alegria e regozijo. Que legal ouvir o profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, ironicamente, dizer: quando eu encontrei as sagradas letras, eu as comi, e elas me foram por alegria e por regozijo. Se nós precisamos de alegria nesses tempos tenebrosos que nós estamos,
vamos comer as Sagradas Letras, vamos nos alimentar das Escrituras. No Salmo 1 diz: feliz ou bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Olha que legal, eu preciso meditar nas Escrituras, eu preciso ler as Escrituras e passar o meu dia, enquanto eu estou trabalhando ou enquanto eu estou em casa, enquanto eu estou com a família, eu preciso meditar, refletir o que aquilo vale para mim, o que aquilo faz de diferença para mim. Interessante também que no Salmo 119, versículo 115 diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como nós precisamos de direcionamento, como nós precisamos de ajuda nesses dias. A Bíblia, as Sagradas Letras são essa ajuda que a gente precisa. Eu creio que nunca na história moderna nós fomos tão solicitados, ou a Bíblia foi tão solicitada, e ela foi tão lida e tão querida intensamente. Nós encontramos socorro nela como alegria, paz, conforto, um sentimento de vai dar tudo certo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso a gente encontra nas Escrituras. E eu gostaria, a gente não vai demorar muito, eu gostaria de em poucos minutos tratar com vocês de como nós devemos estudar as Escrituras e aproveitar ao máximo o nosso estudo. Eu sei que algumas pessoas estão trabalhando, algumas pessoas estão pelejando com outras coisas e talvez não tenham tanto tempo disponível, mas esse tempo que eu tenho disponível, como eu posso aproveitar ao máximo as Escrituras? Para isso, nós precisamos ter 7 pressupostos. Pressupostos são verdades absolutas que nós não negociamos. E o cristão, o maior pressuposto do cristão, a maior verdade absoluta do cristão é de que Deus existe. Perceba que a Bíblia ela não foi escrita para provar a existência de Deus, mesmo que nós podemos, através da leitura da Bíblia, ver que realmente Deus existe. Mas o objetivo principal dela não foi esse. O objetivo principal dela é nos orientar em como nós devemos seguir a Deus. Portanto, isso é um pressuposto que todo cristão tem. Deus existe. Outros 7 pressupostos que eu gostaria que você anotasse aí, que você tomasse nota para que você pudesse refletir. O primeiro pressuposto é: a Bíblia é infalível. O que significa a Bíblia ser infalível? Significa que ela não erra. Se ela diz algo sobre Deus, sobre o homem, sobre a vida, sobre qualquer matéria, isso é verdade, isso não falha. Isso é um pressuposto que todo crente, que todo cristão, todo crente em Cristo, ele deve ter uma verdade que ele não negocia. A segunda verdade é que a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não erra. Ela diz algo e aquilo que ela diz é tomado como verdade absoluta e não vai errar. Não tem a possibilidade de a Bíblia falar algo e depois lá na frente a gente descobrir, nossa, a Bíblia errou. Não tem essa possibilidade. Então é um pressuposto que nós temos que ter ao estudar as Escrituras. Terceiro pressuposto, a Bíblia ela é completa. O que significa a Bíblia ser completa? Significa que tudo o que Deus quis falar para nós estão contidos nos 66 livros que foram escritos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Nem nada mais e nem nada menos. O que Deus quis nos falar a respeito dele, a respeito da vida eterna, a respeito do inferno eterno, a respeito dos anjos, a respeito de nós mesmos, estão contidos nas Escrituras. Portanto, ela é completa. Outro pressuposto que nós temos, a Bíblia ela é autoritativa. Isso significa que a Bíblia tem a autoridade final. Ou seja, ela, em qualquer coisa que ela pronuncia, ela tem a última palavra. Na justiça humana, o juiz de última instância tem a última palavra. E o que ele fala não tem como a gente desfazer. Mas na justiça eterna, na justiça soberana, na maior justiça que há, Deus é a autoridade final. E a Bíblia que nós temos é a autoridade final. Outro pressuposto é que a Bíblia é suficiente. Eu não preciso buscar em outras culturas, eu não preciso buscar em outros livros, eu não preciso buscar em em qualquer outro tipo de conhecimento.
tudo aquilo que eu preciso para a salvação, tudo aquilo que eu preciso para ter a vida eterna. A Bíblia, ela é suficiente. É óbvio que existe conhecimento, é óbvio que existe graça comum em outros locais, em outras culturas, que existe conhecimento perfeito, que existe conhecimento divino, por assim dizer. Mas a Bíblia, ela é suficiente, completa, quando fala a respeito de salvação. A Bíblia é eficaz. O que significa a Bíblia ser eficaz? Significa que o propósito para o qual ela foi feita será realizado. Esse propósito será cumprido. Ela é eficaz. Não existe meio propósito, ou meio cumprimento, ou meia finalidade. Ela é eficaz. Se ela diz que vai acontecer algo, que Jesus vai voltar e vai levar os seus, nós voltaremos, Jesus voltará e nós subiremos com Ele. Se ela diz que o pecado afetou o homem e o impede de se achegar a Deus, e portanto nós podemos nos achegar a Deus somente por meio de Cristo, isso é verdade, isso não é uma meia verdade. E por último, a Bíblia, ela é determinativa, ou seja, ela diz algo e diz as consequências a respeito daquilo. No livro de Deuteronômio diz: se vocês escolherem servir a Deus, vocês serão abençoados. Se vocês não escolherem servirem ao Deus de Israel, vocês serão amaldiçoados e, portanto, morrerão eternamente. Ou seja, a Bíblia já determina quais são as consequências dos nossos atos morais. Portanto, ela é determinativa. Para eu estudar a Bíblia, eu preciso ter esses 7 pressupostos. E se eu não tiver esses pressupostos, de fato, o estudo da Bíblia fica prejudicado. Para nós termos o máximo de aproveito da Bíblia, eu preciso crer que ela vai trazer benefícios para mim, para minha família, para minha vida. Eu levantei aqui 6 benefícios que são certos e que a própria Bíblia diz que a gente vai ter. O primeiro benefício desses é a fonte da verdade. A Bíblia é a única e verdadeira e completa fonte da verdade. Sobre o quê? Sobre Deus. Se eu quero saber quem é Deus, do que Ele gosta, do que Ele não gosta, ou o que Ele vai fazer ou o que Ele não vai fazer, eu consulto as Escrituras. A fonte sobre o homem, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os amigos e os inimigos, sobre o que comer, o que beber, como andar, como negociar. A Bíblia é a fonte da verdade. Esse é o grande benefício que a gente tem ao estudar as Escrituras. O segundo grande benefício que nós temos é que a Bíblia é a fonte da felicidade. Muito se tem falado, muito se tem escrito. Você pode entrar numa livraria do shopping, quando voltar, né? Quando tudo voltar a funcionar, ou você pode ir numa loja virtual e digitar a palavra felicidade ou alegria. Você vai ver a quantidade de livros que foram escritos a respeito disso. Interessante porque a fonte única e final de felicidade é as Escrituras. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é perpétua. A alegria do Senhor, ela não falha. A alegria do Senhor, ela não é arrancada dos nossos corações. Já a alegria que o mundo pode oferecer, e mundo aqui eu não estou utilizando somente como pecado, mas eu digo também as alegrias desta vida. A alegria de viajar, a alegria de aproveitar um cinema, a alegria de poder fazer algo que se gosta nesta vida, são alegrias passageiras. A gente viaja, a gente se alegra, mas depois nós voltamos para a nossa rotina diária. Se nós não tivermos a alegria permanente, que é a alegria de Cristo, aquela alegria da viagem, ela se esvai, ela se deteriora. A alegria que o Senhor nos oferece é uma alegria eterna. Terceira fonte, ou terceiro benefício que o Senhor nos fornece, é a fonte de vitória. E aqui eu preciso dizer que algumas vezes, nós que somos reformados, muitas vezes a gente não costuma falar muito do diabo, de Satanás ou do império das trevas, né? Mas é importante porque a Bíblia é clara sobre isso. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta e nós guerreamos sim. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge, ou ele anda ao nosso derredor rugindo como se fosse um leão
para nos tragar, para nos devorar. Então, a Bíblia é a fonte de vitória contra o império das trevas, contra os demônios, contra o diabo, contra as forças do mal. A Bíblia também é a fonte de vitória contra o pecado. É bem verdade que as Escrituras dizem que nós somos tentados, muitas vezes. Não é o Senhor quem nos tenta, mas é o diabo quem nos tenta. E nós podemos cair em tentação, numa fraqueza, numa dificuldade que nós temos a respeito de alguma área de nossas vidas. A Bíblia é a fonte de vitória. Outro benefício ao estudar as Escrituras é o crescimento espiritual. Eu só consigo ter crescimento espiritual quando eu estudo as Escrituras. É muito triste quando a gente olha para a igreja e a gente vê crentes de 30, 40, 50 anos e crentes que não leem as Escrituras, crentes que ainda estão no leite espiritual. Não foi isso que Deus programou para nós. Deus programou para que nós tivéssemos uma vida abundante na sua palavra, crescendo, nos desenvolvendo e nos tornando melhores a cada dia, mais parecidos com Cristo. Eu só consigo ser parecido com Cristo depois que eu descubro quem Cristo é. Como eu faço isso? Estudando as Escrituras. Outra fonte de poder, outro benefício que as Escrituras têm é a fonte de poder. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para salvar vidas. O Evangelho, ele tem poder. Mas não tome a Bíblia ou as Sagradas Letras como um livro de magia, como a gente vê em desenhos animados ou como a gente vê em filmes, porque ela não é. A Bíblia por si só, por estar aberta, ela não tem poder. Para nós aproveitarmos o que a Bíblia tem, nós precisamos abri-la, lê-la e aplicar em nossas vidas. Aí sim ela tem poder. Outro benefício que a Bíblia nos dá é o benefício da orientação. Existem duas formas da Bíblia nos orientar. A primeira forma da Bíblia nos orientar é através dos exemplos. Sabe onde a gente encontra muito isso? No Antigo Testamento. Se você começa a ler as histórias do Antigo Testamento, né, e principalmente nos livros históricos, os primeiros, tanto o Pentateuco quanto os próximos 12 livros, você vê várias histórias de pessoas diferentes. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, os juízes, então, Sansão, Samuel, você vê histórias dos reis, profetas, tantas pessoas. Como é que eu posso tirar o aprendizado disso? A gente aprende através dos exemplos dessas pessoas. O que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, como eles lidaram com determinada situação, ou como eles reagiram a uma situação trágica. Nós precisamos aprender com os exemplos das personagens bíblicas. A segunda forma da Bíblia nos orientar, aí sim, é com orientações diretas. Por exemplo, não matarás. 6º mandamento, Êxodo capítulo 20. É uma ordem direta, não existe interpretação para isso. Nós, cristãos, que cremos no Senhor, que somos chamados segundo o seu nome, nós não podemos matar. Não adulterarás, 7º mandamento. Não existe interpretação ou um campo interpretativo que eu preciso entender para dizer o que será que o Senhor disse quando disse não adulterarás. É direto. Então, nós temos duas formas de sermos orientados pelas Escrituras. Esses são benefícios que nós temos ao ler as Escrituras. Bruno, ok, você falou sobre os pressupostos, então as 7 verdades que eu preciso ter, e você falou sobre os 6 benefícios que eu vou ter ao ler as Escrituras. Mas me fala um negócio, como é que eu estudo as Escrituras? Ok, quando a gente manuseia a Bíblia, a gente pega o que ela fala sobre si mesma e tenta postular isso, eu consegui trazer 7 pontos para a gente. São coisas simples, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesse momento, tá? Fica aqui comigo, vem aqui comigo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre como estudá-la. Primeiro, nós precisamos separar um tempo. Não adianta você ler as Escrituras para que nós possamos aproveitá-la ao máximo. Quando você está numa fila de um banco ou andando de carro, não é que Deus não vai falar com você e não é que Deus não possa usar isso. É óbvio que Ele pode.
Mas lembra o título da nossa aula? Aproveitando ao máximo o estudo das Escrituras. Então a primeira coisa que eu digo para você, separe um local. Quando você for estudar a Bíblia, vá para um quarto reservado, ou vá para a sala, se está todo mundo no quarto, ou separe um cômodo para que você possa fazer isso e que você possa focar. Nós precisamos ter foco, nós precisamos concentrar. Segundo, separe um tempo. Normalmente, os líderes, né, evangélicos, eles costumam orientar as pessoas para ler as Escrituras logo nas primeiras horas da manhã. Quando você acordar, lê as Escrituras, já separa ali 10, 15, 20 minutos, às vezes mais, às vezes um pouco menos, mas separe um tempo. Eu não vou dizer para você que você precisa fazer isso exatamente de manhã, mas à tarde, após o almoço, na hora do almoço ou à noite, faça isso. Separe esse tempo e fixe esse tempo ao longo da semana. Quando a gente cria um hábito e a gente fixa esse hábito num determinado local e num determinado tempo, é mais fácil da gente não se perder. Então eu vou ler as Escrituras todos os dias à noite. Eu leio as Escrituras normalmente à noite. Para mim é mais fácil, depois que meu filho está dormindo, eu separo um tempo e vou ler. Final de semana que eu tenho um tempo maior e é mais tranquilo para mim, eu leio durante a manhã. Mas normalmente eu faço isso à noite. Terceira dica, tenha um roteiro de leitura bíblica. Não faça da Bíblia uma caixinha de promessas. Sabe, aquelas caixinhas de promessa que tinha no passado, que você tirava o versículo do dia e vamos ver o que Deus quer falar comigo. Né? Reverendo Augusto Nicodemos chama isso de horóscopo gospel. Não, é óbvio que Deus pode usar isso para falar com você, para te acalmar, te acalentar, mas a Bíblia não foi feita para ser tirado um texto do seu contexto, pois é um pretexto para o erro. Tenha um roteiro de leitura das Escrituras. O que nós recomendamos? Tenha frentes de leitura da Bíblia. Eu tenho uma frente de leitura, comecei a ler Gênesis e vou ler as Escrituras todas enquanto eu tiver nesse sentido na leitura da Bíblia. Tenha sua frente de leitura, comece no Novo Testamento, ou comece em Salmos, ou comece nos Evangelhos. Tenha uma frente de leitura e siga, para que você possa entender o porquê que está sendo escrito, para quem está sendo escrito e o que eu posso tirar de proveito daquilo. Ore sempre antes de começar a ler a Bíblia. Depois que você separou um local, depois que você separou um tempo, depois que você sabe o que você vai ler, antes de começar a ler as Escrituras, ore sobre aquilo. Ore para que Deus fale com você, para que todas as outras vozes no seu coração cessem e que somente a voz do Espírito Santo fale ao seu coração, através das Escrituras. Leia um pedaço da Bíblia ou a parte da Bíblia que você determinou para ler, se foi um capítulo ou se foi uma perícope, leia, tentando entender o porquê que aquilo foi escrito, para quem foi escrito, para aplicar isso na sua vida. Se eu leio, por exemplo, a história, eu estou lendo a história de Jacó. Eu li que Jacó, ele, no início da sua vida, foi extremamente enganador. Enganou seu pai, enganou seu irmão, né? E a gente vê as consequências na vida de Jacó do que ele fez e do que ele plantou. Será que eu vou fazer e eu vou ter as mesmas atitudes que Jacó teve? Eu vou enganar as pessoas? Eu vou enganar o meu próximo? Eu vou enganar o meu sócio? Ou eu vou enganar os meus empregados ou o meu chefe, né? E a gente consegue ver na vida de Jacó que isso não é a melhor atitude, não é a melhor opção. Por fim, depois de você ter lido e entendido o que a Bíblia diz, ore para que Deus aplique essas verdades ao seu coração. Existe um uso de ferramentas que é muito importante. Quem tem Bíblia de estudo, eu estou com uma Bíblia de estudo aqui, que é a Bíblia de Herança Reformada. Ela é uma Bíblia que tem notas explicativas embaixo. É muito importante essas notas explicativas, porque elas explicam características do local, elas explicam características da civilização daquela época, explicam às vezes um termo difícil ou uma expressão difícil que a gente não consegue entender. Então é importante você ler essas notas explicativas, é importante que você tenha também um comentário bíblico para tentar entender o propósito principal ou objetivo para o qual aquele texto, né, ou aquela perícope foi escrita. É importante isso, tá? Recomendamos aqui na igreja 2 Bíblias de estudo.
Bíblia de Estudo de Genebra, e a mais nova, a Bíblia de Estudo de Herança Reformada. Bruno, por que essas duas Bíblias? Nós temos N outras Bíblias que nós poderíamos recomendar, Shed, a Bíblia de Estudo NVI, tantas outras. Mas essas duas, porque elas falam uma linguagem que é muito comum e muito próxima a nós, tanto na tradução, porque é João Ferreira de Almeida, que é a tradução mais querida dos brasileiros, quanto também na sua interpretação. Ela usa os padrões reformados da Reforma Protestante. Portanto, é muito claro quando a gente vê a soberania de Deus, a providência de Deus, a responsabilidade do homem, a graça de Deus conduzindo os seres humanos, a graça de Deus conduzindo os eleitos. É muito claro isso para a gente. Então, essas são as duas Bíblias que nós recomendamos. E por fim, meus irmãos, para eu concluir esse nosso estudo, que é para ser breve, eu gostaria de aplicar e trazer 7 aplicações desse mini estudo bíblico. Primeiro deles, acredite naquilo que você vai ler. Acredite nas Sagradas Escrituras. Nesse momento aqui, não vale o achômetro, não vale, mas eu acho, eu penso, eu acredito. Não. Nesse momento, vale o que a Bíblia diz. Eu pego o que eu acho, eu pego o que eu acredito e eu submeto à autoridade das Escrituras. É diferente o que a Igreja Católica prega, que a Igreja Católica diz: o que nós acreditamos está debaixo da autoridade da Igreja. Nós acreditamos no seguinte, nós evangélicos acreditamos no seguinte, que a Igreja está debaixo da autoridade das Escrituras. As Escrituras é a autoridade final, como nós já dissemos mais no início do nosso estudo. Segundo, honre as Escrituras. O que é honrar as Escrituras? É dar o valor ou a prioridade que ela merece. Muita gente fala: Bruno, eu não tenho tempo para ler as Escrituras. Sabe para o que a gente tem tempo? Você sabe para o que a gente tem tempo? Nós temos tempo para aquilo que nós priorizamos. Para isso nós temos tempo. Se você não está tendo tempo para ler as Escrituras, é porque você não tem priorizado a leitura das Escrituras. Priorize a Bíblia, priorize a Palavra de Deus, que você vai ver Deus agir na sua vida. Ame as Escrituras, é uma terceira aplicação. No Salmo 119, versículo 97, diz o seguinte: como eu amo a tua lei, como a tua lei me dá prazer, como a tua lei me dá alegria, como eu tenho felicidade em ler a tua palavra, como eu anseio pelo momento de ler a palavra, quando eu chego em casa, ou antes de eu sair, quando eu acordo, eu desejo esse momento, como eu amo a tua palavra. Outra aplicação, obedeça às Escrituras. Não adianta nada a gente ter a Bíblia aberta lá na estante, ou a Bíblia aberta no criado lá da cama, ou às vezes na empresa, mas se você não obedece o que ela diz, como eu disse, a Bíblia não vai ter nenhum poder, a Bíblia não vai ter nenhum efeito mágico simplesmente por estar aberta. Nós precisamos obedecê-la. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: mas se alguém obedece a sua palavra, ou a palavra de Deus, nele deveras ou verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O amor de Deus, ele só nos constrange, ou nos aperfeiçoa, ou nos molda, quando a palavra de Deus é obedecida em nós. Lute pelas Sagradas Escrituras. Judas capítulo 3 diz: batalhem pela fé. Nós temos que batalhar pelas Sagradas Escrituras, nós temos que batalhar por essa verdade, que é a verdade absoluta. Sexta aplicação, pregue. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: pregue a palavra. Se nós pegarmos a grande comissão de Cristo, o que ele disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é mandamento, e não é só mandamento para o pastor da igreja, ou para o colegiado de presbíteros da igreja, ou para qualquer outra autoridade eclesiástica. Isso é mandamento para todos nós. Nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho. E por fim, meus irmãos, para concluir, estude as Sagradas Escrituras. Eu vou ler o que Spurgeon disse. Cada cristão deveria estudar a Bíblia até que seu sangue se tornasse biblino, até que o seu sangue corresse as próprias palavras de Deus ou as próprias Escrituras.
Oséias capítulo 4, versículo 6, que é um versículo que me marcou muito quando eu o conheci, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe por que muitas vezes o crente perece? Sabe por que muitas vezes o crente peca e peca feio e erra feio? Porque um crente pode pecar feio. Muitas vezes porque lhe falta conhecimento. A ignorância, muito contrário, né, do que tem um ditado popular por aí de que a ignorância é uma bênção. Dentro da Bíblia, a ignorância não é uma bênção, mas ela é um pretexto para que nós erremos. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 13, lá no século 8 a.C., disse o seguinte: o meu povo será levado cativo porque lhe falta conhecimento. 200 anos antes, ou 200 e poucos anos antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, no ano 586 a.C., Isaías disse: o meu povo, ou o povo de Deus, será levado cativo porque lhe falta conhecimento. Nós não podemos, meus irmãos, sermos destruídos ou perecer porque nos falta conhecimento. Por fim, reverendo Augusto Nicodemos, grande querido nosso, diz o seguinte: se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. É isso que eu tenho para você nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a nossa igreja, que Deus nos sustente nesse momento providencial e soberano dele. Porque não tenhas dúvida, se tudo isso está acontecendo é porque Deus está permitindo e Ele tem um propósito. Ele tem um projeto, um plano que foi arquitetado na eternidade, que em 2019 e 2020 iríamos ter essa situação que infelizmente é trágica, é triste, mas está tudo no controle de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que doce palavra, a palavra de Deus. Que doce palavra, a palavra de Deus. Palavra, o pão, alimento são, sustento, alento, esperança traz. Palavra, a paz, que guerras desfaz, ela é viva e eficaz. Que doce palavra, a palavra de Deus. Que doce palavra, a palavra de Deus. Palavra que é luz e clareia os meus pés, ilumina o caminho e o meu caminhar. Palavra perdão, palavra poder, inspirada por Deus, dela eu desejo mais e vou guardar então dentro do coração. Doce palavra de esperança e salvação. A palavra verdade que é libertação. Que doce palavra,
de Deus, e doce palavra